Fala, galerinha! Voltamos aí para nossa aula de revisão. É a nossa primeira aula do terceiro ano. E a gente já começou essa unidade 1, a nossa primeira aula, falando sobre o processo de urbanização mundial. Esse processo de urbanização que aconteceu lá no século XVIII, XIX, não nos países hoje conhecidos como subdesenvolvidos, mas os países que passaram pelo primeiro processo industrial, pela primeira fase da Revolução Industrial. Então, lá no século XVIII, a gente sabe que a Inglaterra iniciou seu processo industrial e, com isso, ela iniciou também o seu processo de urbanização, ou seja, a Inglaterra começa agora a receber um fluxo maior de pessoas em direção à área urbana e assim foi intensificando a concentração de pessoas na cidade, até porque, anteriormente a esse processo, boa parte dessa população não morava na cidade, mas sim no campo, beleza? Então vamos lá na tela para a gente poder prosseguir com a nossa aula de revisão 1.2, nossa primeira aula da galerinha aí do terceiro ano, Urbanização Mundial. Então, nessa aula, nós iniciamos falando sobre o conceito aí de lugar, cidade e cidadania. Então, o conceito de cidade varia de país para país. Cada cidade vai adotar um critério diferenciado. Não cidades assim de um mesmo país, mas principalmente, eu falo, o critério utilizado varia muito de país para país. Alguns países utilizam um critério demográfico para definir o que seja cidade, que seria esse total de habitantes daquele determinado local. Então, mas tem países, por exemplo, que vão definir a cidade de acordo com o número de habitantes. Por exemplo, lá na Islândia, a gente falou durante a aula, 300 habitantes. Na França, 2.000 habitantes para ser considerado uma área como cidade. Na Espanha, 10.000 habitantes. Na Dinamarca, 250 habitantes. Então, cada local vai estabelecer um critério para poder definir o que é aquele espaço considerado cidade. Quando falamos aqui do Brasil, o Brasil, para definir cidades, ele vai utilizar o critério político administrativo. E a ONU, para poder definir o que é uma cidade, ela vai considerar o número de habitantes aí, ó, que é 20.000 no caso, para poder considerar aquele local uma cidade. Falamos sobre a Revolução Industrial, que foi tão importante para essa transformação espacial. Falei há pouco para vocês, antes da Revolução Industrial, maior parte da população vivia no campo, nas áreas rurais. A partir do século XVIII, com a Revolução, a gente vai ter aí, teve o início do desenvolvimento urbano. E esse desenvolvimento urbano é bem interessante. Nunca antes visto. Por quê, galera? Porque intensificou esse grande fluxo de pessoas do campo para a cidade com o processo industrial. Então, a partir da primeira revolução no século XVIII, as pessoas começavam a migrar do campo para a cidade de uma forma mais veloz, e isso garantia o aumento populacional dessas áreas agora conhecidas como cidades. Vamos lá. De olho na tela. E aí nós temos a imagem de uma gravura de 1879 da Inglaterra. Aí a gente consegue visualizar essa cidade se formando, essa grande concentração industrial. É óbvio que a gente não vê um grande desenvolvimento, mas já foi um grande avanço essa revolução industrial. Mas se você observar, você vê um leito de um rio que certamente
foi contaminado por esse processo industrial. Nós observamos também essa poluição atmosférica por conta da industrialização. Outro lado triste desse processo da formação das cidades vai ser o quê, galera? A condição de vida dos operários. A gente sabe que essa galerinha que veio trabalhar na indústria não tinha condição de morar em áreas nobres. Então começaram a ocupar áreas mais periféricas, cortiços, e assim padeciam muito aí durante esse primeiro contato de estabelecimento dentro da cidade. Falamos durante a aula também de conceitos de cidade e apresentamos 2 conceitos: as cidades formais e as cidades informais. Na aula falamos muito aí sobre essa questão da cidade planejada, cidade não planejada. Por exemplo, aqui no Brasil, maior parte das nossas cidades não foram planejadas. Ah, qual foi a cidade planejada do Brasil? Temos a Brasília como uma referência, né, no seu processo de construção. Mas a maior parte das cidades do mundo não foram planejadas. Isso é um grande problema, porque a partir desse não planejamento, essa cidade já se desenvolve, já se inicia com vários problemas de ordem social, ordem econômica e ordem ambiental. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, cidades formais, nós temos aí as áreas planejadas, onde a gente vai encontrar o quê? Saneamento básico. Vamos encontrar também ruas planejadas. Isso é maravilhoso, mas é a minoria, né? Minoria das cidades no mundo a gente vai observar essa condição de cidade formal. Já as cidades informais são regiões formadas por regiões periféricas, não existe a infraestrutura suficiente e isso acaba gerando vários conflitos na estrutura dessa cidade. Temos aqui, dentro do Brasil, cidades planejadas: Brasília, Goiânia, Salvador, Palmas, Curitiba e Belo Horizonte. Falamos também sobre a função urbana das cidades, que corresponde a essa principal atividade exercida em razão do que se desenvolveu e se expandiu essa cidade. Então, tem cidades no Brasil e no mundo que iniciou seu processo de formação a partir de um polo industrial. Ou tem aquela cidade que começou a se desenvolver a partir do turismo que aquela região ofertava. Uma área comercial também, ou uma cidade religiosa, histórica, portuária, e uma cidade que se desenvolveu e é uma cidade política administrativa, como é o caso de Brasília aqui no nosso país. Beleza? Então é isso, galera. A gente revisou os principais pontos, agora é com você aí na atividade. Arrepia aí na sua atividade, que já já a gente volta para fazer a correção. Valeu! Pronto, galera. E aí, nossa primeira atividade. Já sentiu o drama? Foi tranquilo? Foi suave? Foi favorável? Fala aí para nós aí como que foi essa primeira atividade. Galerinha, não tem segredo. Se você fica atento aí na atividade, eu tenho certeza que você tira de letra essas questões, porque essas questões são formuladas, são estruturadas de acordo com o material planejado da nossa aula. Beleza? Sem muita conversa, vamos lá no quadro fazer a correção da nossa primeira atividade de sala da unidade 1 do terceirão. Momento tirando dúvida aí, vamos tirar as dúvidas. Questão 1. A urbanização moderna é um processo vinculado A, ao feudalismo, B, à Primeira Guerra Mundial, C, à Segunda Guerra Mundial, D, às expansões marítimas lá do século XV e a E, a Revolução Industrial. Então, o que é que a questão quer que você encontre? Um processo que foi marcante
de suma importância para o desenvolvimento da urbanização. Falamos de feudalismo durante a aula? Não. Falamos de Primeira e Segunda Guerra Mundial? Também não. Lá do século XV, olha só, as expansões marítimas do século XV foi importante para a urbanização? Não. Esse período aqui lá do século XV é das grandes navegações, das relações de colônias e metrópoles. A gente não tinha a formatação de cidades. Então, quando as metrópoles, né, os exploradores chegavam nas colônias, não queriam desenvolver nenhuma cidade, eles queriam explorar as riquezas daquele determinado local e levar para a sua respectiva metrópole. Então, não pode ser no século XV. Só pode ser, então, a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, da nossa primeira, lá no século XVIII, que vai iniciar o processo de urbanização. No primeiro momento, na Inglaterra, depois foi se expandindo para outros países a partir do século XIX. Seguindo, questão 2. À medida que a urbanização se intensifica, o modo de viver e de consumir de cada grupo ou classe social gera repercussões na forma de apropriação do espaço urbano. Sobre essas repercussões, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, as contradições urbanas fizeram surgir, sobretudo nos grandes aglomerados, uma cidade formal e outra informal, que pouco se diferenciam na organização espacial. Porém, a precariedade de saneamento básico é dos itens que as tornam diferentes. D. O aumento da procura por espaços para habitação em áreas de proteção ambiental pelas populações pobres em cidades e países periféricos gera a disseminação de ocupações irregulares com a intensa degradação desse meio ambiente. C. O mercado imobiliário atual, ao se transformar a ocupação domiciliar em um produto, uma mercadoria, beneficia tanto as classes economicamente privilegiadas como as menos favorecidas, através do acesso às áreas de melhor localização que, geralmente, são adotadas de serviços de esgotos e água potável. Vamos lá, D. Em um ambiente urbano ecologicamente equilibrado, tanto as populações pobres como as economicamente privilegiadas vivenciam o acesso à moradia de qualidade, o uso sustentável de seus recursos naturais e a redução da poluição a níveis considerados aceitáveis. E para finalizar, nós temos aqui, as desigualdades espaciais que ocorrem nas cidades denuncia que as populações pobres têm sido submetidas a processo de segregação voluntária, uma vez que são induzidas a deslocamento para áreas nobres, tendo como consequência a proliferação de doenças endêmicas. Essa aí é que é completamente contraditória. Olha só o que ela fala. Essas desigualdades espaciais denuncia que as populações pobres têm sido submetidas a processo de segregação voluntária, uma vez que elas são induzidas a deslocamento para áreas nobres. Se tivesse acontecendo isso, galera, certamente haveria uma melhoria de vida. Aqui ela está colocando como uma situação de diferença, né, com esse processo de transição. Então, ela é completamente contraditória, essa alternativa aí. Então, nossa resposta correta dessa questão é a B. Vamos voltar aqui. A B fala, sobre essas repercussões, é correto afirmar o aumento da procura por espaços para habitação em áreas de proteção ambiental pelas populações pobres em cidades e países periféricos gera a disseminação de ocupações irregulares com a intensa degradação desse meio ambiente. Então, a gente observa o que, galera? Aqui, esse avanço, essa formação das cidades sem qualquer planejamento e essas áreas periféricas vão surgindo
e essas cidades surgem, crescem sem qualquer planejamento urbano. Aí vão sofrer com violência, com problema de saneamento, a questão da água potável e também a contaminação e degradação do meio ambiente. Vamos para a questão 3. Questão 3. Se liga aí no Enem. Se a mania de fechar, verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mural rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade de ser limitada por portas e por uma muralha. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com alternativa A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas, B, a migração de camponeses e artesãos, C, a expansão dos parques industriais, D, o aumento do número de castelos e feudos, e a E, a contenção das epidemias. E aí, galera? Então, essa mudança, né, aí na questão do modo medieval, e aí a gente tem aí toda essa transição, né, de mudança por porta, por muralha, como o enunciado está falando. Então, esse processo está diretamente relacionado com o crescimento das atividades comerciais e urbanas, que acabaram mudando essa relação no passado. Questão 4, nós temos aqui uma imagem, a gente consegue observar aqui uma área de prédio, uma quadra, que representa o quê? Uma área mais nobre, mais estruturada, e do lado dessa área a gente observa uma imagem de um crescimento desordenado, de uma área de favelização, hoje chamada de comunidade. Essa é a interpretação dessa imagem. Então, temos aqui o comando que fala o seguinte: a imagem registra uma especificidade do contexto urbano em que a ausência ou ineficiência das políticas públicas resultou, alternativa A, em garantia dos direitos humanos, B, superação do déficit habitacional, C, o controle da especulação imobiliária, D, o aumento da segregação socioespacial e a E, a mediação dos conflitos entre classes. E aí, galera? Temos aqui a imagem, tranquila demais para ser analisada. Uma área, vamos colocar A, mais planejada, mais estruturada, onde certamente tenha mais segurança, e a B, onde a gente consegue observar uma estrutura aí precária, cheia de problemas, com muitos desafios. Então, o que representa tudo isso aí, ó? Então, a gente vai marcar a resposta correta, esse aumento da segregação socioespacial. A diferença dentro daquele espaço geográfico. Temos uma área mais nobre e uma área mais periférica. Então, realmente, com o crescimento da cidade, com a urbanização, foi gerando esses problemas de ordem de segregação socioespacial. 5. Leia o texto abaixo. Pairava sobre eles uma contradição. O crescimento industrial não havia melhorado a condição de vida de população urbana. Explique o significado da contradição citada no texto. Então, como a gente sempre fala, não tem assim uma resposta correta. Você não precisa escrever da forma que a gente coloca no slide, mas se você citou algum dos aspectos aí mencionados, está tudo certo. Vamos lá no quadro. A gente tem aí, ó, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial se desenvolvia em diversos países da Europa, revoltas populares desencadeavam-se por todo o continente, diante das precárias condições de vida em que viviam as camadas mais pobres da população urbana. Então, a urbanização chegou, a Revolução Industrial chegou, e nem todos se desenvolveram da mesma forma, beleza? E até hoje a gente consegue ver
o reflexo desse problema lá, no caso aqui do Brasil, lá da metade do século XX, onde a cidade foi se desenvolvendo principalmente por conta da Revolução Industrial de uma forma desordenada. Beleza, galera? Então é isso, a gente volta na próxima aula. Grande abraço, tchau!